Gente, então eu vou estar com vocês o dia inteiro hoje, né? Eu sou o Eduardo, sou da PS3. Nós somos uma da empresa que está organizando esse evento aqui, junto com outras duas, que é a Descar e a Altex Open. E eu gostaria hoje de começar falando um pouquinho de manufatura digital. Pouca gente estava aqui agora há pouco, mas a gente estava falando de um tema que é a indústria digital. E quando a gente fala numa indústria digital, onde tudo se conecta, tal, um tema que para a gente é muito relevante é a manufatura digital. É você conseguir levar lá da produção, do produto, passar pela produção e passar pelo PCP, chegar no chão de fábrica, tudo certinho. Então esse vai ser o tema da minha palestra de hoje, e é um tema que vai nortear todas as palestras que vão seguir, né? Mas eu começo então, para a gente poder estar todo mundo na mesma página aqui, perguntando qual que é a definição de manufatura digital, né? Eu não sei se para vocês é um termo que vocês já ouviram, já? Manufatura digital? Vocês vão ouvir muito hoje, tá? Então, assim, vamos lá. Manufatura digital, e aí ninguém melhor do que nosso amigo Chat, né? Todo mundo tem esse cara aí que está com a gente todo dia, né? Nosso novo melhor amigo, nosso novo colega de trabalho. E eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, Chat, qual que é a definição mais aceita, a melhor definição para manufatura digital? E ele me trouxe essa definição que eu vou ler aqui, que é a seguinte: manufatura digital é o uso integrado de tecnologias digitais para projetar, simular, planejar, monitorar e controlar os processos de fabricação ao longo de todo o ciclo de vida do produto, com o objetivo de aumentar a eficiência, a flexibilidade e a qualidade da produção. Eu achei excelente essa descrição dele. Juro que eu não me envolvi nela, porque tem tudo a ver com o resto das palestras. E aí a sequência que ele fala também é muito importante, que é essa abordagem de manufatura digital, ela permite que a gente conecte a engenharia de produto, a parte de planejamento da produção, né? O planejamento e o sequenciamento da produção. Vou incluir aqui também a engenharia de processos, tá? Tem engenheiro de processo aí hoje? Tem alguns aí, legal. O chão de fábrica, a qualidade de manutenção, e aí tudo isso integrando os sistemas, né? Então, a gente vai falar aqui nas próximas palestras em mais detalhes de alguns sistemas, como, por exemplo, o PLM, o MES, o APS, a Internet Industrial das Coisas, né? Então, a gente conseguir conectar tudo isso e ligar os setores, né? Então, é uma definição que eu gostei bastante. E aí, para a gente poder entender por que a gente precisa ter uma manufatura digital, por que a gente precisa ter a digitalização nos desde o planejamento do processo produtivo até a execução. Eu trouxe uma história, um videozinho curto, que retrata um problema que aconteceu numa companhia aérea aí, na década de 90. Opa. In the cockpit, Captain Tim Lancaster reviews a log of the maintenance carried out on the plane the day before. Everything okay? Fine. She's just come out of maintenance by the look of it. Nothing much there. Just changed the windscreen. Now, almost 13 minutes after takeoff, and at 17,300 feet, they're just 5,000 feet from their assigned altitude. But then, in a split second, everything changes. It will quickly take him out of the way of any other air traffic, and take him to a lower altitude where oxygen equipment won't be needed. On the ground at Southampton Airport, the search for clues begins. Initial investigation shows no distortion to the frame of the windscreen, so this rules out a problem with the structure. The fact that there are no shards of glass also discounts a bird strike. Windscreen was missing, there was a certain amount of blood around, there was some minor dents and scrapes on the fuselage, as you'd expect if the window had gone past. And really, that was about it, apart from a lot of paper scattered around inside. And there were something like 30 bolts found with it, most of which were one size short in diameter, one size too small in diameter. It was a crucial error. On some planes, windscreens are fitted from the inside and use the internal pressure inside the cabin to keep them in place. But on the 111, the windscreen is bolted on from the outside.
Any weakness in the bolts could mean that the pressure inside the plane would blow the windscreen out. It appears Culling has very quickly found the mistake. Bom, não sei se alguém já conhecia esse caso aqui. Como esse, existem muitos outros, né? E, assim, é fácil a gente estar aqui, né, depois de 2, 3 décadas que isso aconteceu, e ser aquele engenheiro de obra pronta, né, que fala, não, tem que fazer isso, ou aquele o profeta pós-apocalíptico, né? Então, assim, mas a questão é que, assim, muita coisa do problema que aconteceu poderia ter sido evitado. Então, foi um erro simples, o diâmetro do parafuso que estava errado, isso aí quase causou a morte do piloto, ele ficou pendurado na janela, e aí tenho certeza que aqui, alguém aqui já teve um problema parecido nos últimos anos aí, que poderia ter sido evitado em função de comunicação interna, de ter processos que mais verificação, enfim. Estou falando besteira aqui, vocês conseguem imaginar algum problema que poderia ter sido evitado por uma simples comunicação mais eficiente, ou enfim, por conexão entre as áreas? Pelo sorrisinho da galera, já vi que não estou tão errado. Bom, e aí tem, né, não se preocupe, tem solução. Aí eu quero trazer, então, como uma solução a manufatura digital, né? Então, assim, vai resolver todos os problemas da sua indústria? Não, né? Óbvio que não. Os problemas continuam acontecendo, mas ele vai ajudar muito na sua solução, na sua tomada de decisão mais rápida, e para que você consiga ter uma manufatura digital que seja eficiente e tal, é um caminho longo, é um caminho que você tem que ir plantando, né, para você colher mais à frente. A gente vai trazer mais para frente alguns cases que vão contar histórias de plantações, né, e vão mostrar o que eles já estão colhendo. E eu, para trazer para vocês, então, eu trouxe 6 fatores, 6 dicas, vamos dizer, que vão ajudar vocês a ter uma manufatura digital com mais sucesso, vamos dizer assim, né. A primeira dica que eu trouxe é a trilha digital robusta simplifica o compartilhamento preciso de dados. Trilha digital é uma tradução que a gente fez aqui para um termo que chama Digital Thread. Digital Thread, alguém já ouviu falar de Digital Thread aqui? Não? Legal, então eu vou explicar o que é Digital Thread. Tá? Isso é um termo que na Siemens a gente ouve muito, mas ele basicamente é assim. Então, vamos supor que você tem lá o teu sistema, seu teu CAD, tem teu CAI, daí tem o PCP, tem outro sistema, um APS, que seja, o ERP, e você tem que conectar esses caras. Então, você tem que, não adianta nada ter o melhor sistema de CAD e não ter ERP, né? Ou, sei lá, não tem o APS. Então, você tem que conseguir conectar esses caras, você tem que construir um thread, construir um fio digital que conecte um sistema no outro. Então, você precisa de ter algum sistema, alguma forma de conectar tudo isso. Isso a gente chama dessa trilha digital. A empresa, ela nunca vai chegar, agora eu tenho tudo conectado. Ela vai criando esse caminho. Ela vai dando passinho, conectando. E isso é justamente a história que a gente vai contar aqui no evento de hoje. Se possível, todo mundo recebeu essa sacolinha na entrada, né? Dentro da sacolinha de vocês, dê uma olhada, tem um folder. É uma folha dobrada, assim. Nesse folder, dentro dele, vocês vão encontrar essa imagem que eu estou mostrando para vocês, só que ela está com mais detalhe, tá? Porque eu vou contar ela passo a passo para vocês, para explicar justamente a história que a gente vai contar para vocês durante o evento. Encontraram essa imagem aí? No meio dela tem essa imagem. O que significa ela? Então, a gente tem lá em cima o ERP, quase todas as empresas hoje em dia têm o ERP, né? Se não tem, é um bom ponto de começo. A gente tem um chão de fábrica, onde a coisa acontece, e a gente tem a parte do meio, que é o nosso foco do evento de hoje. Então, a gente tem ali, do lado esquerdo de vocês, o PLM, que vai estar fazendo a gestão do ciclo de vida do produto, e do lado direito, o MON, que faz a gestão de operações da fabricação. Como é que funciona esse negócio? Então, o PLM, basicamente, ele vai ser uma solução, um software, que vai estar gerenciando lá primeiro o teu CAD. Então, fiz lá meu desenho 3D e tal. Esse desenho 3D vai estar sendo gerenciado pelo teu PLM. Então, às vezes, algumas empresas têm, sei lá, 2 CADs diferentes, né, gerando listas de materiais diferentes. Então, a lista de material está aí. E eu preciso de um sistema que centralize isso.
né? Às vezes eu tenho, de repente, minha engenharia de processos que está gerando uma outra lista lá, com solda, cola, enfim, e que precisa também estar sendo agregada nessa lista. O Lucas vai entrar em mais detalhe disso aí na palestra dele, tá? Mas, enfim, além do CAD, tem o CAI e o CAM, e aí isso aí está alimentando o teu RP. Então, primeiro ponto de conexão ali importante. Primeiro não, segundo, né? Porque a gente já conectou o CAD no PLM. E aí depois a gente tem que conectar o teu CAD ali no teu RP, para você poder enviar para o teu RP as tuas listas de materiais. Aí a gente tem a lista de recursos. Então, o que eu tenho de máquinas na minha fábrica, né? Que fábricas que eu tenho, enfim. E eu, dentro do meu PLM, eu vou fazer os meus roteiros de fabricação, que a gente chama de BOP. E aqui é importante estar conectado, porque isso que está dentro de uma plataforma digital, que vai estar... Então, fiz meu processo de produção lá, ele está conectado com o meu produto. Então, se eu mudar o meu produto, automaticamente eu mudo o meu processo. Então, as coisas se conectam, digital thread, né? Isso aí vai estar alimentando o RP. Então, o RP vai estar recebendo os roteiros de fabricação. Outra coisa que também é importante estar sendo gerenciada no PLM são as instruções de trabalho eletrônicas. É muito comum as empresas, principalmente as empresas que têm ISO e tal, terem lá as instruções em PDF ou até mesmo em folha, né? E aí é um caos quando tem uma auditoria, porque muitas vezes as coisas estão desconectadas. Então o cara tem que ficar correndo atrás do rabo e atualizando um monte de coisa de última hora, e a IT acaba não sendo eficaz. Ela acaba sendo um negócio para inglês ver, né? Ou para argentino ver, né? Bom, aí beleza. Então, a instrução de trabalho eletrônico é interessante, também está sendo gerenciada no PLM, porque se eu fizer uma alteração no meu produto, automaticamente eu altero minha instrução de trabalho eletrônica, e isso chega lá no operador automaticamente, em tudo conectado, não preciso ficar correndo atrás do rabo, que nem eu comentei. Isso vai ser enviado lá para o chão de fábrica, as instruções de trabalho, e o cara que gerencia isso, que a gente vai falar hoje, é o Teamcenter, que é o nome do software da Siemens. E do outro lado a gente tem o OpsCenter, que é o software que cuida da parte de operações. E aí, entre eles, tem a parte de qualidade, porque o Teamcenter está fazendo a parte de planejamento da qualidade, né? E o OpsCenter vai estar vendo a tua execução da qualidade, a tua não conformidade, a tua análise de risco, enfim. Até aí, tudo bem? É complicadinho aí, mas a história vai se resolver. Aí a gente tem lá no RP, ali em cima, então é a parte do RP que vai estar gerando as ordens de produção, gerando os pedidos de compra, e esses caras aí vão estar alimentando o nosso MON, a nossa parte de operações. Então a nossa operação, o nosso OPS, que é o software que vai fazer o planejamento e o sequenciamento da produção, ele vai estar recebendo as tuas ordens, os teus pedidos, vai estar recebendo os teus roteiros de fabricação. Então lembra que a gente fez lá no PLM o roteiro de fabricação, né? Isso vai estar no teu RP, e teu RP vai estar jogando para o teu OPS. Então isso salva muita coisa, porque tem gente que tem na planilha, tal, aí quando muda, fica tudo desconectado. É o Digital Thread. Quando eu tenho o Digital Thread, eu conecto tudo vai conectando, né? E aí o OPS vai fazer o planejamento e o sequenciamento da produção. O OPS é o GPS da produção. Então imagine que o teu produto é você, o carrinho lá, que vai ter que chegar no destino final. E o destino final é o teu produto acabado, beleza? Então o APS ele vai estar calculando a tua rota. Então você vai por essa máquina, essa máquina, essa máquina, essa máquina, essa máquina. Se no meio do caminho quebrou uma máquina, então a via ficou interditada, o meu APS, que é o GPS da produção, vai recalcular a rota e falar assim, ó, em vez de você produzir por aqui, produz por aqui. Então, e ele vai te dar, ó, lembra que você entregar para aquele teu cliente lá semana que vem, ó, vai demorar 10 dias, não 9, tá? Avisa o cliente. Então, ou você pode olhar e falar, não, pô, vou ter que botar mais um turno aqui, porque esse cliente não possa atrasar de jeito nenhum, fazer hora extra, ou fazer alguma coisa. Então, você tem essa visão de GPS. E o satélite é o MES. Porque o MES é o software que vai estar lá no chão de fábrica, apontando, então verificando o que você fez. Por exemplo, o meu APS falou assim, ó, tem que produzir 100 peças. E aí você conseguiu produzir 90. Né? Pô, sei lá, aconteceu um problema, o cara teve que sair, produziu 90. E você vai retroalimentar o teu APS e falar, APS, não deu para produzir 100, fiz 90. Aquelas 10 que sobraram, o APS vai recalcular para a próxima produção. Então, você está fechando o teu ciclo ali, criando esse digital thread. E aí, em cima de tudo isso, a gente consegue gerar dashboards, consegue gerar uma inteligência, consegue ter essa parte de IoT, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E
claro, MES conectado com o chão de fábrica. Então, esse é um pouquinho da história que eu queria contar para vocês, que vai ser detalhada mais adiante, né? Mas eu espero que tenha ficado clara. Depois, qualquer coisa, a gente vai conversando e tem um evento inteiro para a gente entender melhor esses detalhes. Bom, qual que é a vantagem de a gente ter uma Digital Thread? Né? Primeiro que é a espinha dorsal da tua indústria. Né? Então, você está conseguindo conectar tudo. E aí você consegue ter os dados fluindo entre as equipes, você consegue ter informação que chega para todo mundo, você consegue ter um feedback, né? Então, deu um problema, tal, você consegue passar o feedback para todo mundo. A fábrica, por exemplo, chegou na fábrica, pô, não, aquele negócio que era que você projetou como um parafuso, vou ter que fazer como uma solda. Você avisa facilmente a tua fábrica. Senão fica a vida inteira o cara fazendo com solda e o cara projetando com um parafuso, aí não dá certo. Então as coisas têm que se conversar. E aí a gente tem a aceleração do lançamento, porque a engenharia está pensando em produção muito antes da produção acontecer. Né? O segundo tópico que eu quero falar já está um pouquinho mais na moda, que é o tal do Digital Twin, o GM digital, abrangente, que reduz os riscos e custos. Digital Twin, GM digital, alguém já ouviu falar? Esse já está um pouquinho mais famoso, né? Bom, vamos lá. Então, Digital Twin, quando a gente fala em Digital Twin, aconteceu recente com a gente vai ter um case que vai ser apresentado no evento da Siemens, lá nos Estados Unidos, e eles colocaram o tagzinho do case como Digital Twin. Só que era um case de APS, de software de programação na produção. E aí ela falou, não, mas não é Digital Twin, né? Porque o que acontece? O pessoal geralmente, quando fala em Digital Twin, pensa em produto, pensa no CAD, lá, pô, estou fazendo uma representação 3D no meu CAD. Digital Twin, basicamente, é você conseguir fazer uma representação virtual do teu produto antes dele acontecer, né? Então, para você poder ver ele no digital ali, né? Então, todo mundo pensa em CAD e tal, CAI, e ela nunca tinha pensado num APS como um Digital Twin, né? Então, entra um outro cara que é o GM digital da produção. Você pode, por exemplo, simular a tua fábrica, ver como é que ela se comporta. O próprio APS, eu estou programando minha fábrica, eu quero saber o que eu vou fazer quando. Você está vendo isso digitalmente antes de acontecer. Então, esse é um gêmeo digital daquilo que vai acontecer. E a gente tem um gêmeo digital da performance. Então, como é que está se comportando na vida real esse cara, né? Quando a gente junta tudo isso, a gente tem o tal do gêmeo digital abrangente, que a gente falou. Qual é a vantagem da gente ter um gêmeo digital abrangente? Esse gráfico que vocês estão vendo aí não é invenção minha, está no PMBOK. Todo mundo sabe, eu acho que quanto antes a gente resolve um problema, melhor. Se a gente esperar a produção começar, o tamanho do buraco vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e fica às vezes tão grande que é completamente inviável a gente corrigir. Então, imagine, sei lá, estou no meio de uma produção gigantesca, tenho que parar minha fábrica para corrigir um problema, quanto que custa isso? Se eu poderia, de repente, ter resolvido isso num software, certo? Então, quando a gente consegue ter o gêmeo digital, a gente consegue simular os processos, garantir a conformidade, então, ver, de repente, se aquela posição encaixa ou não encaixa, aumentar a eficiência e segurança operacional e adaptar os processos, evitar imprevistos, né? Terceiro, planejamento baseado em dados acelera a produção sem erros. Então, a gente gera dados e a gente tem que usar esses caras, né? E aí eu trouxe essa imagem de um conceito que a gente usa muito, que é o shift left. O que é isso? É jogar para a esquerda em português. Então, basicamente, a gente tem o lançamento, ali em cima tem os passos do ciclo de vida do produto, né? E em determinado momento a gente lança para a engenharia. Então, a engenharia lança para a produção. Então, acabamos de fazer o projeto, agora vamos produzir. Beleza. Só que daí o que acontece? Aqui a gente tem, está vendo aqui parecido com o que a gente viu agora há pouco, né? Mas o que acontece? Geralmente, a parte de pensar na produção acaba acontecendo muito lá para frente. A gente acaba pensando na produção só quando a gente está quase lançando o produto para ser produzido, né? O conceito de shift left é a gente conseguir pensar na produção muito antes dela acontecer. Então, eu já projetar pensando em como é que eu vou produzir, certo? E aí vai entrar muito a palestra do Lucas para falar um pouquinho de como é que a gente consegue pensar na produção quando a gente ainda está pensando na concepção do produto. O quarto ponto, que é a simulação e a validação virtual, proporciona produção correta na primeira tentativa. E aí aqui tem muito a ver com o gêmeo digital também.
Aí tem 2 videozinhos, são softwares diferentes, mas que a gente consegue visualizar a fábrica antes do vamos ver, né? Então, tem um vídeo que eu estou vendo ali o processo, como é que é o comportamento daquela máquina, e no outro eu estou vendo como é que são os fluxos da minha fábrica, tal, enfim. O quinto item que eu tenho para falar é que a fabricação em circuito fechado garante melhoria contínua. Isso aqui está muito atrelado ao conceito de digital thread. O conceito de circuito fechado é basicamente o seguinte: a gente tem que fazer com que as coisas vão e voltem, né? Não adianta nada eu fazer um baita produto, baita planejamento, baita execução. Vai acontecer um erro aqui, ninguém da engenharia fica sabendo, ninguém do PCP fica sabendo. Então, as coisas têm que se conversar, eu tenho que fechar esse ciclo. E aí, essa mandala, vocês vão ver em todas as apresentações de hoje, da manhã agora, quase todas, né? Mas a gente tem ali em cima a parte de design do produto, design do processo, que está sendo, quem é responsável é o PLM. Aí a gente tem a parte de baixo, que é o sequenciamento e o planejamento da tua produção, quem cuida é o APS. E ali na esquerda, a gente tem a qualidade e a rastreabilidade da produção, que quem cuida é o MES. Por fim, a última dica que eu teria para dar para vocês ali, claro, tem várias dicas aí, mas das que eu preparei, o fornecedor certo de sistemas digitais ajuda a impulsionar a excelência da produção. Então, assim, a digitalização, quando você contrata, ela não é você comprar um produto de prateleira e falar, beleza. Você tem que ter um parceiro que você confia, alguém que você sabe que você vai conseguir caminhar junto, que você vai construir uma coisa junto com ele. É uma construção, não é algo que você compra ali e acabou. Você vai estar sempre melhorando, sempre desenvolvendo, então a importância de ter um parceiro bom, né? E aí entra essa explicação de quem está organizando o evento, tá? Que são essas 3 empresas, que a gente dá o nome de A dessa aliança, mas vamos dizer assim, a PS3, a Altex e a Descar. A gente, sempre que tem casos que às vezes precisam dessa complexidade maior, de ter mais soluções, tal, a gente acaba se unindo para entregar uma mensagem mais completa, né? Porque as 3 empresas são complementares. Então, por exemplo, a PS3 é uma empresa que originalmente começou com a PS, né, a parte de planejamento da produção, PCP, e depois, uns tempos, foi para o MES, também tem alguma coisa de PLM, ali a parte de manufatura. A Descar, que é muito focada em PLM, né, então a parte de produto. E a gente tem a Altex, que entende muito da parte de chão de fábrica. Então, eles têm a parte de automação, tem a parte de MES, e tudo essas soluções complementares de piso de fábrica. E aí, então, o que eu tinha para falar para vocês da palestra era isso. Eu vou passar um videozinho agora para vocês, depois eu vou dar uns recados do evento, e depois a gente segue para a próxima palestra, tá bom? Esse aqui é um videozinho do evento que a gente fez recentemente.